Oi, gente. Professor Sérgio, História. O assunto hoje é Revolução Francesa. Vou falar algumas coisas sobre como estava a França antes da Revolução, um pouco o que levou a França ao processo revolucionário e também as consequências, de forma bem rápida. Primeira coisa que eu preciso falar é assim, como era o século XVIII na França, na Europa, mas sobretudo na França. Século XVIII, né? Anos de 1700 e alguma coisa, né? Importante dizer que naquela época o governo era sempre um governo de um rei, uma rainha, eventualmente, um imperador. Na Rússia chamava czar, mas era um rei, tá? Na França, o rei governava sozinho, ele mandava em tudo, né? Todo o poder estava na mão dele, não havia divisão de poder. Por isso a gente chama o poder do rei, naquele momento histórico, de absolutismo, que vem de absoluto, né? Ou seja, era um poder absoluto, ele mandava sozinho no governo, né? Não perguntava nada para ninguém. Tá. Outra coisa importante para dizer, assim, haviam pessoas que tinham privilégios, que estavam numa categoria superior, e haviam pessoas, então, que estavam numa categoria inferior. Esses da categoria superior a gente vai chamar de, genericamente, né, de aristocracia. Eles eram os aristocratas, né? Eram nobres, eles tinham terras, tinham poder, tinham privilégios, não pagavam impostos, pelo contrário, recebiam, né, valores que a população mais pobre pagava, né? Não só a população mais pobre, mas a burguesia também. Tá. No século XVIII surgiram na França uma série de pensadores que vão começar a questionar esse poder. Eles vão ser chamados genericamente de iluministas, né? Eles achavam que iam levar a luz, né, para a sociedade. Dentre eles a gente poderia destacar pelo menos 3 caras. Um deles, Voltaire que escreve, né? Voltaire. O outro, Montesquieu. E mais um, Rousseau. Todos franceses, iluministas, né? Eles tinham alguma coisa em comum em termos de pensamento. Eles acreditavam que o poder do rei tinha que ser limitado de alguma maneira. Quer dizer, tinha que ter um jeito de limitar o poder do rei, e mais do que isso, tinha que ter um jeito de fazer com que as pessoas não fossem colocadas numa situação superior e outra inferior, e também achavam que não deveria existir um único poder, né? O Montesquieu, por exemplo, vai falar que o poder tinha que ser dividido em 3, que ele chamava de executivo, legislativo e judiciário. Olha que interessante. Hoje o poder político é dividido assim na maior parte dos países do mundo. Aqui no Brasil também é assim. Tá, mas o que vai acontecer na França a partir da segunda metade do século XVIII, 1750, 60, 70, 80? A insatisfação na França vai ficando cada vez maior, as pessoas vão ficando cada vez mais bravas com o governo, porque trabalham muito, pagam muitos impostos, não têm direito a nada, são considerados numa situação inferior e o rei segue governando como se nada de ruim tivesse acontecendo. A nobreza vivia no luxo, na abastança, em castelos maravilhosos, né, tinha a vida de abundância, tudo do bom e do melhor, enquanto a população, tanto a burguesia que tinha comércio e que até vivia bem também, quanto a população mais pobre, sustentavam essa riqueza. A burguesia estava muito incomodada com isso, porque ela queria participar do governo, né? Como ela pensava assim, mas como que a gente paga tanto imposto e a gente não pode interferir, influir, ajudar a decidir nada? Tudo é decidido pelo rei e às vezes a nobreza também ajuda o rei a governar. Aliás, eles também cobravam impostos para eles mesmos, né? Então, de alguma maneira, eles tinham vantagem, né? A coisa foi ficando cada vez mais complicada, a satisfação cada vez maior, até que num determinado momento as pessoas começam a se revoltar e pegam em armas. Ao pegarem em armas, elas vão para a guerra contra o governo, que reage,
né? Tem uma série de elementos que eu não vou comentar aqui, que são detalhes que vão aparecer num texto que eu vou te passar, mas essa insatisfação vai crescendo, crescendo, até que ela explode, as pessoas saem para as ruas, revoltando-se, querendo tomar o poder a todo custo, né? E vai existir uma data que vai ser muito importante para a França, que vai ser o dia 14 de julho de 1789. Eu estou gravando isso aqui, esse vídeo, no dia 15 de julho. Ontem os franceses comemoraram o dia da vitória, o dia da Bastilha, a queda da Bastilha. A Bastilha era uma antiga prisão, que já não estava mais ocupada por prisioneiros, mas ainda simbolizava o poder absoluto do rei, o poder violento do rei. As pessoas, quando derrubam e tomam a Bastilha, esse é um marco de fim do absolutismo e de início de um poder das pessoas que vão então poder participar do governo através das assembleias. Tá? O 14 de julho, então, foi bastante importante. É naquele momento que as coisas mudam na França. A França vai se tornar uma república, ou seja, vai deixar de ter um rei e vai passar a ter uma assembleia que vai governar. Ainda não vai ter presidente, mas hoje tem presidente, tem primeiro-ministro também. Uma assembleia vai ser convocada e vai começar a organizar o país de uma outra forma. E a França nunca mais vai voltar a ser exatamente como era. Você vai ter alguns problemas, depois vem o Napoleão Bonaparte, depois volta uma monarquia, até que em um determinado momento, aí já no século XIX, a França vai se tornar uma república. Até hoje, cara, quando as autoridades da França, principalmente o primeiro-ministro, eventualmente o presidente também, quando eles vão fazer um discurso, como fez ontem o primeiro-ministro francês, que aliás se chama Emmanuel Macron, é o nome dele. Eles costumam fazer um discurso e no final do discurso eles dizem: Vive la France, vive la République, vive la Révolution. Né? O francês é uma língua parecida com a nossa, né? Viva a França, né? Viva a República, viva a Revolução, né? Outra coisa legal de se fazer é procurar o hino francês. Ele é bonito, né? Ele fala: vamos à frente, filhos da pátria, o dia de glória chegou. Ele, aliás, começa desse jeito: Alors, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, né? É bem legal. Procura aí no YouTube, escuta, aprende no francês e canta aí a plenos pulmões, né? Que aí vai ser bem legal. Vai ser meio ridículo, assim, a sua família vai achar que você está maluco, como é que você está cantando isso? Uma música em francês? Ah, que se dane o que as pessoas pensam. O legal é você fazer isso. Vai lá, né? Acompanha, enquanto você estiver vendo essa aula, que você está me vendo aqui, liga lá no YouTube também e vai ouvindo o hino da França. Aproveita também, dá uma olhadinha em como foram as comemorações do Dia da Pátria ontem na França. Foi bem diferente, bem mais fraquinha, por causa da pandemia. Repara nos jatos, né? Passam os jatos, sobrevoam a cidade de Paris e eles vão soltando uma fumaça colorida, branca, vermelha e azul, as cores da bandeira da França. Você que gosta de futebol já deve ter visto a seleção francesa jogar. Tem um rapaz que joga lá na frente, um tal de Kylian Mbappé, né? Esse rapaz joga muito bem. É um negro, né? De uma família de negros que foi morar na França lá. É um cara bem interessante, né? Joga no Paris Saint-Germain também, né? Enfim, dá uma olhada lá, acompanhe os vídeos. Espero que você fique bem. Espero a gente poder se encontrar a qualquer hora dessas. E fique com o meu beijo, meu lindo, minha linda. Até mais, tudo de bom.